A pandemia trouxe uma nova rotina, né? Ah, para além da lida com o home office, eu e meu esposo estamos em trabalho remoto. Tivemos também a lida com as aulas online das nossas filhas, né? E isso trouxe para a gente, para além do contato com a realidade de viver, né, num contexto de uma pandemia, de isolamento social, de alteração completa das nossas atividades e da rotina que a família como um todo tinha, né, nos trouxe um componente muito diferente para lidar, né, e isso tem, de fato, nos convocado a ter rotinas diárias muito diferentes do que a gente tinha. E para além dos cuidados com a casa. Então, não tem sido tarefa fácil conseguir organizar, né, o funcionamento de tudo isso e assim, ressalto, ainda ter que lidar com os dados, com as informações da pandemia, com o cuidado, né, que precisamos ter frente a isso, né? E todas as ações que demandaram da gente uma mudança de postura, um novo aprendizado para nós, para as nossas filhas, e que alteraram substancialmente a nossa vida nos últimos meses, né? E eu digo nos últimos meses porque nós estamos em isolamento social, em quarentena, desde março, né? Quando foi decretado o primeiro dia de suspensão de grande parte das nossas atividades, uma vez que tanto eu como meu esposo trabalhamos em instituições educacionais. Eixo 2, medo e ansiedade, né? Acho que eles fazem parte, né, desse processo. Eu tenho lido bastante e nas últimas semanas, o meu companheiro de leitura tem sido o livro A Peste, de Albert Camus. E é muito interessante, porque nele tem duas frases que me impactaram bastante, né? A primeira delas fala sobre o que a quarentena, numa situação de pandemia, provoca na gente, que é de dizer que nos tornamos exilados, que é verdade. E a segunda sobre a nossa relação com o tempo. Ele fala que a gente... numa pandemia, nós nos sentimos privados do futuro, né? Nós vivemos num débito com o passado, numa dificuldade em relação com o presente e nessa privação com o futuro. E estar privado do futuro, lidar com a imprevisibilidade da vida, né? Numa situação como essa, né? Nós não sabemos quando vai acabar, como ficará o mundo depois disso tudo. São situações que naturalmente são ansiogênicas, e que nos lançam numa atmosfera de medo, né? Medo do contágio, medo do que está por vir, medo de como serão as coisas, né? E não é um manejo fácil, né? Acho que a pandemia, ela é uma situação, um contexto de pandemia, ela nos faz lidar com questões existenciais mesmo, muito complexas, né? E invariavelmente sentimentos de ansiedade e medo, eles são presentes nessa caminhada. Eu costumo fazer essa reflexão aqui em casa de que somos privilegiados. Eu e meu esposo, nós somos funcionários públicos federais, então estamos numa condição de que não tivemos nossos empregos ameaçados, não tivemos redução de salário, muito embora a gente saiba o contexto desse governo, né, e tudo que tem acontecido nos debates dos últimos meses, mas nós temos essa condição privilegiada de a pandemia não ter trazido para a gente a lida direta com o desemprego e nem com a vulnerabilidade financeira. Mas é um fator para mim, particularmente, muito de sofrimento mesmo, de preocupação, acompanhar toda a crise financeira que está ao meu redor, né, no que eu posso ver, uma vez que eu não estou conseguindo sair. E eu considero, né, a questão da crise financeira um fator que impacta bastante na saúde mental da própria
lida com a pandemia, né? Não é uma posição confortável ver o desespero, saber da fome, do aumento das problemáticas sociais que um cenário como esse provoca, numa crise financeira como que o país está vivendo, né? Dentro de um cenário político como o que a gente tem no país. Em que a gente espera o manejo dessa condução dessa crise que é provocada por uma questão de saúde, que é um vírus, mas que acompanha todos os outros aspectos da vida, né? Os aspectos sociais, econômicos, políticos, ele tem rebatimentos em todas essas esferas, hein? Então, ele é um fator que nos preocupa, mesmo nós não estando sendo diretamente vivendo situações de vulnerabilidade financeira, mas esse é um fator que nos preocupa e nos impacta bastante. Cuidados com a família. Eu acho que esse eixo é o que mais nos ocupa nesse tempo de quarentena, né? Assim, acho que muito interessante perceber como a gente foi mudando a nossa rotina e as ocupações que normalmente a gente teria, né? De trânsito para o trabalho, de todas as atividades que a gente tem para realizar, se a vida estivesse com seu fluxo normal. É muito interessante como essa dimensão ela ganhou um espaço diferenciado nesse momento da pandemia. Eu tenho me percebido, por exemplo, muito desafiada com a cozinha, que findou se tornando, né, um espaço de distração muito importante nesse período de pandemia. E como, de certa forma, eu me senti ainda mais voltada com essa preocupação, esse zelo, essa atenção a como todos nós estávamos, a preocupação de acolher as angústias de cada um de nós nos diferentes momentos que nos acometeram, assim. E como essa dimensão, ela tem se tornado importante, né? Essa convivência, né, esse poder se olhar com essa intensidade tem sido muito importante. Mas eu também sei que essa é uma condição privilegiada do que eu vivo e do quanto que isso não é a realidade de muitas outras famílias, uma vez que sabemos que a violência doméstica ela aumenta, ela se intensifica em situações como a quarentena e o isolamento, o uso abusivo de álcool e outras substâncias. Então, o quanto o desemprego e a crise financeira impactam nessas relações. Então eu sei de fato que a minha condição é uma condição privilegiada de poder viver isso na situação que estamos vivendo. Eixo 5, autocuidado. Acho que de todas as perguntas que você me fez, talvez essa seja a mais difícil, né? Uma vez que, como mulher, eu me sinto acumulando jornadas, né? E aí, dentre as múltiplas jornadas, meu trabalho é um trabalho intenso, intelectualmente falando, né? E vivemos um período, assim, tenso também, né? Eu sou professora de uma universidade pública e isso faz com que a gente esteja com debates paralelos muito importantes, né, e que exigiram da gente um redimensionamento completo do nosso fazer e lidar com questões de decisões importantes. Mas meu trabalho como pesquisadora persiste, na pós-graduação persiste, além das contribuições sociais, né, com as lives e as reflexões sobre tudo que a gente está precisando viver, as tarefas domésticas, né, que ocupam uma grande parte do turno, o cuidado com a família, e confesso que nesse espaço de tempo, olhar para si e cuidar da gente tem sido tarefa árdua, porque normalmente ao fim do dia eu estou absolutamente esgotada, cansada, né? E a única coisa que eu desejo é deitar e dormir ou assistir algum filme ou ler meus livros. Mas tem sido exaustivo. De uma maneira geral, a jornada de estar em quarentena, trabalhando, sendo mãe, pesquisadora, professora, esposa, mulher, dona de casa, ela é exaustiva.